E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos dar seguimento aqui na leitura. Hoje, capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. O 14 acabou com esse aqui, o 27 e 28. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Isso lá depois que eles foram expulsos de Icônia, se reuniram. Então, dando seguimento aqui, eles vão fazer um concílio, né? Uma reunião para resolver alguns temas. E nesse 15 também vai ter uma carta aos cristãos gentios, né? Os cristãos que não eram do povo de Israel. Vamos lá. Capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, já estavam começando a misturar, porque essa questão da circuncisão era coisa da lei, né? Da lei até antes da morte de Jesus. E Jesus veio pregar o evangelho pela graça, não pela prática, por obras, ou que a gente possa fazer alguma coisa para que sejamos salvos, mas é a graça de Deus, é a vontade de Deus. Ele sendo. Então, ele subiu para Jerusalém para se reunir com os apóstolos, com os outros apóstolos e resolver essa questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens irmãos, bem sabeis que que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus conhece os corações. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou, escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que eu pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, esse trecho aqui,
eles esclareceram, né? O que eu tinha falado no começo. Que, como alguns fariseus creram na mensagem de Jesus, mas com o tempo começaram a querer imputar sobre os novos convertidos as regras antigas. E hoje tem isso acontecido muito, né? Vamos para frente. Aí aqui a partir do 22 é a carta aos cristãos gentios, né? Então, vão fazer a carta. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, como com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis vós guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aqui tem um títulozinho: Divergência entre Paulo e Barnabé, na segunda viagem. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. E aqui acabou o capítulo 15. Essa parte aqui, essa passagem, conta essas coisas que tem desde aquela época. Tudo bem que naquela época era muito recente. Eles viram, o povo judeu de Israel, né, viveu milhares de anos abaixo da lei, com a regra da circuncisão, né, que era a marca de que eles criam em Deus. Aí depois de Jesus veio a graça, para acabar com certos rituais. E eles estavam forçando ao povo, os recém-convertidos, que não era de Israel, a se circuncidar. Que isso acontecia também na época, pessoas de outros países que queriam entrar na religião, era a regra circuncidar, para dar testemunho de que acreditava em Deus e ia seguir aquelas regras que eles já tinham. E aqueles 600 e tantos estatutos. Aí, hoje em dia, está acontecendo, o pessoal está voltando atrás com muita coisa. Estão querendo enfraquecer a mensagem da cruz, criando regras, criando milhares de coisas, colocando jugo na costa das pessoas que para ser salvo tem que fazer certas coisas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas muita gente já que vai ver vai saber o que estou falando.
Mais na frente, quando eu terminar esse livro, eu vou começar, que, como eu falei, eu queria fazer só a leitura simples, sem muito comentário, sem nada. Mas quando eu acabar esse livro do Atos dos Apóstolos, vamos começar a comentar mais profundamente algumas coisas, algumas passagens e deixar algumas mensagens, tá bom? Sei que nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo e pela mudança de vida, né? Depois aquele que crê em mim, como Jesus fala, né? Aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aí quando fala em mandamentos, as pessoas remetem à lei, mas não é. É a mudança de vida, né? Aquele que mudar de vida. Aqui mesmo ele dá uns exemplos. Se afasta da prostituição, de algumas coisas. O principal é a mudança de vida, é cuidar do nosso corpo, né? Que ele quer nosso corpo um sacrifício vivo. É a nossa vida. Não sacrificar outras coisas, não fazer, cumprir rituais. Porque de ritual essa fase já passou. Ali era um movimento mecânico de adoração a Deus. As pessoas vinham, sacrificavam, pronto, pagavam os pecados, depois começavam a fazer tudo de novo. Depois compravam um animal, o negócio virou uma bagunça. Depois vai ter uma mensagem que eu vou entrar em detalhes sobre isso. Então, a salvação é pela graça, dom de Deus, através da vida e morte de Jesus. Aquele que crê será salvo, mas tem aquele que também persistir até o fim, né? Não basta só crer, a fé sem obras é morta, então tem que ter mudança, tem que, tem que fazer a diferença. É isso que Deus quer da nossa vida. E essas outras coisas já passaram há muito tempo, e muitas coisas que estão sendo impostas aí, ó, em muitas igrejas, em muitas denominações, isso aí não serve de nada. Pelo contrário, está afastando o povo de Deus. Mas vamos lá, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, tenha um excelente dia.